Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa última aula, né, para encerrar o segundo bimestre e vocês entrarem de férias. E hoje nós vamos ver, aliás, na aula passada nós estudamos sobre o nome, né, de alguns esportes em inglês e vimos também sobre o Simple Past, que é o passado simples. E aí hoje nós vamos ver alguns verbos para usar com os esportes, certo? Com o nome dos esportes. Verbos para a gente poder dizer, por exemplo, eu pratico tal coisa, eu jogo tal esporte, entenderam? E vamos ver também o past continuous, que é outro tempo verbal, certo? Do passado simples também. E aí eu preparei uns slides para vocês visualizarem melhor, compreenderem melhor. E para quem está remoto, né, eu sugiro que vocês façam anotações no caderno para não esquecer e também para quando precisar, para fazer alguma atividade, esse conteúdo ele tá ali mais fácil para vocês, tá certo? Então, como eu mencionei anteriormente, nós vamos ver como usar esses três verbos, certo? Play, do e go, relacionado com os esportes, para dizer, né, que pratica alguma atividade física. E aí, nós usamos três diferentes verbos em inglês para dizer que uma pessoa está praticando um esporte ou realizando uma atividade física. Nós podemos usar play, que significa jogar, go, que significa ir, ou do, que significa fazer. No entanto, não tentem traduzir ao pé da letra, tá certo? Encarem esses verbos em inglês como se fossem uma expressão. E aí, play significa jogar. Então, seguindo essa regra, usamos play para esportes com bola, como futebol, que é soccer, basquete, que é basquetebol, vôlei, que é voleibol, handball, que é handball, e tênis, que é tênis. Vejam os exemplos. Jim likes to play basketball. Jim gosta de jogar basquete. You and like to play voleibol. Você e eu jogamos de jogar voleibol. E aí, ou seja, o verbo play, né, que significa jogar, ele usa para esportes com bola, certo? Por exemplo, futebol, basquete, voleibol, handebol e tênis. Já o verbo go, que significa ir, né, nós usamos para atividades físicas e esportes que, em geral, podem ser praticados sozinhos. Usamos o verbo go com a palavra ou com a próxima palavra seguida de ing. Entre as atividades estão nadar, esquiar, caminhar, fazer Cooper. Por exemplo, Mari likes to go skiing. Mari gosta de andar de esqui. We like to hiking. Nós gostamos de caminhar. You should to go jogging. Você deveria fazer Cooper. Então, o verbo go, né, que significa ir, nós usamos para esportes que podem ser praticados sozinhos. E do, né, nós usamos para quando for uma arte marcial, como karatê, judô, taekwondo. Então, nós usamos o verbo do. Também usamos este verbo para práticas como yoga ou ginástica. Veja os exemplos. Mike and Carol, do karatê. Mike e Carol fazemos karatê. They did aerobic when they were children. Eu repeti uma palavra aí. Eles fizeram judô quando eles eram criança. E aí, agora nós vamos ver o past continuous, que significa passado contínuo. Na aula passada, nós estudamos o Simple Past e ele é diferente do Past Continuous, tá certo? Mais à frente, nós vamos ver a diferença. E aí, o Past Continuous é empregado em inglês quando objetivamos expressar a ideia de que algo estava em andamento, isto é, em progressão no passado. Também é muito comum para falar que uma ação foi interrompida por outra. Há ainda a possibilidade de usar o past continuous para ações passadas temporárias. Por exemplo, they were watching a film when the power went out. Eles estavam assistindo a um filme quando a energia acabou. Ou seja, né, estava acontecendo uma coisa
e de repente outra coisa interrompeu o que eles estavam fazendo. Então, o past continuous, ele tem essa característica, como se uma coisa tivesse em andamento, certo? Ó, eles estavam assistindo um filme quando a energia acabou. E aí, outro exemplo. Last month, I was organizing our party. Mês passado, eu estava organizando uma festa. Era uma coisa temporária, certo? E aí, as principais regras do past continuous. O past continuous, ele é formado pelo verbo to be, conjugado no passado, mais um verbo principal no ing, um particípio do presente, certo? Indicando tanto o passado quanto algo que possui um aspecto contínuo. Então, a gente vimos, né, que o ing, ele significa uma coisa que estamos fazendo agora, que é o gerúndio da língua portuguesa. E aí, nós usamos, né, o verbo no passado, porém, o verbo mais um verbo com ing. E aí, outra regra importante que diz respeito à colocação é o uso de when e will para frases que expressam quando uma ação é interrompida pela outra. Segundo a gramática padrão, o when significa quando, deve acompanhar a oração que está no simple past, e o will, enquanto, deve acompanhar a oração que está no past continuous. Exemplo: We were watching TV when they found my wallet. Nós estávamos assistindo TV quando eles encontraram minha carteira. While he was drawing, she unpacked. Enquanto ele estava desenhando, ela desfez as malas. Certo? Então, uma ação interrompe outra. E aqui nós temos as regrinhas na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ó, gente, esse was, were, ele é o verbo to be na forma passada, certo? Então, nas frases afirmativas fica I was, I were, he, she, it was, we, you, they were. E aí, ó, a negativa é simplesmente o verbo no passado mais o not. E aí, na interrogativa, como vocês já sabem a estrutura das frases, né? É apenas jogar esse verbo para frente do sujeito e tá formada a pergunta. E aí, ó, nós vamos ver agora a diferença entre o simple past e o past continuous. Então, o simple past, que é o passado simples, expressa ações ou fatos pontuais que começaram e terminaram no passado, que já aconteceram, ou seja, não tem mais nenhuma relação com o presente. Por exemplo, he visited his cousins last month. Ele visitou os primos mês passado. E o past continuous, que é passado contínuo, expressa ações contínuas que ocorreram no passado. Por exemplo, aí tem outra observação aqui. Se uma frase houver duas ou mais ações no passado, é preciso identificar que ação ocorreu primeiro e que demais estão acontecendo posteriormente. Aí, por exemplo, you were studying when he called. Você estava estudando quando ele me ligou. Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá certo?